Mais uma vez, boa noite a todos. Podemos nos acomodar melhor. Vamos ter agora a leitura do texto pelo monge José. Então, pessoal, boa noite. Antes de começar a leitura do texto, eu queria fazer algumas pequenas reflexões sobre esse momento que a gente está passando de quarentena. Algumas cidades já vão entrar em 2 meses nesse processo. E a gente poderia comparar um pouco essa quarentena, guardando as proporções, como um retiro. Um retiro que a gente simplesmente se senta e o tempo, os dias e as conexões que nós temos vão meio que passando. E é normal, é natural que tenhamos algumas sensações boas, como compaixão, como felicidade, como sentimentos de gratidão, mas também é possível que nós passemos a sentir, às vezes, tristeza, ansiedade, depressão, raiva. Porque os nossos objetos de estímulos, eles mudaram, eles são poucos. E quando a gente tem um influxo de raiva, a raiva, ela brota, ela aparece como sendo aquela que está cuidando dos nossos interesses. Quando a raiva brota, parece que ela está cuidando daquilo que nos é caro, cuidando daquilo que é importante para nós. A raiva, quando ela aparece, portanto, ela aparece como sendo uma protetora nossa. Até que depois, quando você cai na real, aí simplesmente a gente diz 3 pontinhos. Não era para eu ter sentido esse influxo, essa raiva, esse sentimento, essa emoção negativa. E nessa quarentena, como eu estava comparando a um retiro, é curioso que as nossas conexões de trabalho para aquelas pessoas que não estão em serviços essenciais, aqueles nossos relacionamentos, eles vão embora e parece que vai uma parte da gente junto. Isso para dizer o seguinte, para dizer que, como na morte, nessa quarentena, quem fica somos nós. E o mestre Dogen, em um texto que nós lemos faz uns 20 dias mais ou menos, ele coloca muito bem isso. Devemos entrar
no campo da morte só, acompanhado do nosso bom ou mau karma. Então, parece que na quarentena a gente fica deparando-se, parece que a gente fica mais perto da gente mesmo. Então, é um autoencontro essa quarentena. Não estou dizendo que ela veio para isso, mas ela permite esse autoencontro. E aí você, com você mesmo, deve fazer essa reflexão. Como é que eu estou? Mentalmente, emocionalmente, nas minhas relações. Se a morte chegasse agora, o que é que nós poderíamos usar tentando barganhar, tentando ganhar mais alguns dias de vida? O que é que nós poderíamos utilizar? Porque quem dá sentido à vida é a morte. A morte, ela faz com que aquilo que não tem importância vá se dissolvendo. Por isso que nós, monges, noviço, como eu ou não, nós somos orientados a refletir sobre a morte. Inclusive, eu quero deixar uma dica de leitura, você encontra facilmente na internet, que é um texto denominado, na verdade é um livro, chamado Os 5 Arrependimentos das Pessoas Antes de Morrer. 5. Uma enfermeira australiana, se me falha a memória, ela começou a cuidar de pacientes em estado terminal e conversando com eles, ela selecionou alguns dos sentimentos que era mais comum nessas pessoas. E um desses sentimentos comum nesses doentes que já estavam em estado terminal era justamente a ideia de que eu não deveria ter trabalhado tanto. Eu deveria ter ficado mais com as pessoas que eu gosto. Eu deveria ter dito a elas que eu realmente as acho pessoas preciosas. Eu as amo. Os 5 arrependimentos das pessoas antes de morrer. E é interessante quando a gente começa realmente a praticar o zazen com uma certa constância, que por mais acelerados que nós estejamos, que era o meu caso ainda agora, eu vim de algumas aulas online de manhã e mais algumas agora tarde/noite, como ele vai, o zazen vai permitindo que a gente assente. A poeira ela vai assentando, ela vai decantando. E o texto de hoje traz algumas dessas reflexões que eu estou fazendo aqui. O texto de hoje, chamado de Gakudo Yōjin-shū, ou Guia para a Prática do Caminho. Nesse texto, que eu vou começar a ler agora, aparece várias vezes o nome fama e fortuna. Não pense fama e fortuna só no sentido literal. Pense fama e fortuna no sentido mais abrangente possível. E o mestre Dogen começa. A necessidade de despertar para a mente Bodai, a mente na qual surge o pensamento
e o desejo para a iluminação é conhecida por muitos nomes, porém, todos se referem à única e mesma mente, que é a mente Buda. O venerável Nagarjuna disse: a capacidade de ver e compreender o fluir incessante do surgir e desaparecer, reconhecendo a natureza transitória de tudo que existe, penetrando a essência das coisas. Essa é a chamada mente Bodhi, a mente que procura o caminho iluminado. É curioso que a característica principal dessa mente, segundo Nagarjuna, é fazer com que nós percebamos a transitoriedade de tudo que existe, a impermanência dos fenômenos. E uma coisa que a gente já falou aqui nos nossos encontros várias vezes, é que geralmente nós fotografamos os eventos da nossa vida e passamos a nos relacionar a partir dessa foto que a gente tira. Quando, na verdade, a vida ela não é uma fotografia. A vida é, na verdade, um filme. Mas a gente simplesmente fica nesse lugar, muitas vezes, querendo ter rédeas suficientes, em quantidade e em resistência suficiente, para controlar tudo o que existe. Quando, na verdade, nós não conseguimos. Porque quando a mudança vem, não há quem a segure. Continua. Quando a natureza passageira do mundo é realizada, quando entendemos isso, a mente autocentrada não surge, nem as ideias de fama e proveito aparecem. Veja como faz sentido total. Se eu sei que tudo que existe é impermanente, não intelectualmente falando apenas, mas se eu sei no nível mais profundo que tudo que existe é impermanente, eu não vou querer me agarrar à fama e fortuna, tendo em vista que são coisas passageiras. Portanto, pessoal, a vida é um filme, mas a gente fica naquele lugar, sentado naquele lugar. E eu me coloco nessa situação de, às vezes, ficar sentado nesse mesmo lugar. Eu tenho uma filha e, quando ela era pequenininha, ela tinha um bonequinho que ela batizou, ela ainda estava começando a aprender, né, a falar, e ela batizou esse bonequinho de Ligo Ligo. Ligo Ligo. E eu já estou com 40 anos, substituí Ligo Ligo, que era um bonequinho, por outro objeto que ela tem. E às vezes eu vejo que esse objeto para ela não tem mais tanto sentido quanto tinha antes. Mas eu estou naquele lugar, que é um lugar seguro que muitas vezes nós que somos pais e mães temos de ficar, que é na infância, que é um lugar relativamente seguro. Continuando com o texto. O tempo voa rapidamente. Urge a prática dedicada e enérgica como para apagar as chamas ardentes na nossa própria cabeça,
É preciso refletir sobre a natureza transitória da vida, precaver-se contra as fraquezas do corpo e manter o mesmo esforço de Shakyamuni Buda ao levantar seu pé, que é uma passagem importante que tem em alguns sutras. Pessoal, se você tivesse uma mochila, uma bolsa, para colocar uma bolsa, uma mochila com coisas que você iria colocar para caminhar em direção à morte. O que teria nessa sua mochila? Você dedica tempo nesta vida para colocar coisas positivas, boas, proveitosas nessa mochila? O que você tem aí com você que você vai levar? Porque a triste conclusão que muitas vezes a gente chega quando analisa a vida de uma maneira mais profunda é que muitas vezes nessa mochila a maior parte das coisas que a gente passa o tempo se dedicando, nós não poderemos levar. Uma vida em que nós simplesmente nos dedicamos puramente às coisas materiais, por mais importantes que elas sejam, essa vida não faz sentido. Porque senão essa mochila que vai além de vida-morte fica vazia, ou com conteúdos que não são bons, com conteúdos que nos prejudicam. O que você tem para levar? Mesmo que ouça a música melodiosa do deus Kimnara, que é o deus da música indiana, e do pássaro Kalavinka, não se apegue. Sinta apenas como se fosse a brisa da noite soprando em seus ouvidos. Mesmo que veja uma face tão bela como a de Mao Chang, que era uma das mulheres mais belas em um determinado período da China, pense nela apenas como o orvalho da manhã tocando os seus olhos. Desde os tempos mais antigos, sempre existiram pessoas que ouviram pouco sobre o verdadeiro Dharma e outras que não tiveram muitas oportunidades de ouvir, ler ou mesmo ver as escrituras do Buda. A maioria dessas pessoas, quando caem na armadilha da fama e do lucro, perde a essência do caminho para sempre. Quão lamentável, escreve o mestre Dogen. Que pena. É preciso compreender bem esta situação. É curioso porque é comum isso acontecer. Faz parte do caminho, inclusive. Mas as pessoas chegam e dizem: monge, eu quero praticar. Beleza, seja bem-vindo, seja bem-vinda.
E as pessoas assumem compromissos que não são comigo, esses compromissos. As pessoas fazem compromissos com ela mesma para praticarem, para melhorar sua situação emocional, mental. Porém, o mundo é maia, como costumam dizer os indianos. Ele tenta e seduz, e a prática do Dharma fica muito difícil. Mesmo ao ler inúmeros ensinamentos, quer dos meios hábeis ou verdadeiros dos mais excelentes sutras, ou ao transmitir e receber os ensinamentos, se a ideia de obter fama e lucro ainda persistir, isso não pode ser chamado de despertar para a mente Bodhi? Ou seja, se eu ou qualquer um que estamos aqui praticar o Dharma para ter uma sensação de importância, para ter uma sensação de poder, está praticando errado. Se qualquer um de nós pratica o Dharma e deseja dar lições, ensinamentos, eu vou dar um ensinamento para aquela pessoa hoje, viu? Não entendeu, não despertou para a mente Bodhi, a mente que procura o caminho iluminado. Porque, pessoal, o ego, quando ele se junta com a raiva, são perfeitos. O ego é como se fosse uma grande bolha, uma grande bola cheia, e quando nós vamos andando, engancha em tudo, em todos. E essa bola grande, inchada, cheia, é fácil de estourar. O que sai dessa bolha? Dessa bola? Alguns dizem que a mente Bodhi é o mais alto e supremo estado de iluminação de Buda. Livre de fama e lucro. Outros ainda dizem que a mente que entra diretamente no mundo Buda, estas pessoas ainda, sem entender o que é a mente Bodhi, a desvalorizam e a caluniam. Elas estão, na verdade, muito longe do caminho. Reflita sobre a sua mente comum e perceba como ela está egoisticamente apegada à fama e ao lucro. Lembrar que fama e lucro não é apenas fama e lucro, mas aquilo que puder ser entendido a partir de fama e lucro. Está ela possuída pela essência e a aparência dos 3.000 mundos em um único momento de pensamento? Terá ela experimentado o ensinamento que não desperta uma única delusão? Não. Essa mente apenas conhece e está mergulhada na delusão por fama e lucro? Não pode ser esta mente que vive procurando fama e lucro, seus derivados, não pode ser comparada à mente que procura o caminho do Buda. Esta mente não é digna de ser chamada de mente Bodhi, a mente que procura o caminho.
Desde os tempos mais antigos, tem havido pessoas sábias, vivendo de forma comum e utilizando métodos mundanos para atingir a iluminação. Mas não se ativeram à fama e ao lucro, nem mesmo se apegavam ao Dharma do Buda, quanto menos ao mundo comum. A mente Bodhi é, como mencionado anteriormente, aquela que reconhece a impermanência, a transitoriedade, é completamente diferente da mente das pessoas confusas. O ano passado, 2019, nós tivemos um retiro de estudo aqui, e um dos temas estudados foi justamente como é que nós criamos a ideia de realidade. Como é que nós criamos a nossa realidade? E nós analisamos muito bem, de maneira profunda, inclusive, como é que as nossas emoções trabalham na construção da realidade. Como é que as nossas emoções e os nossos pensamentos configuram a ideia de realidade. Porque, para mim, não existe uma realidade diferente de como eu a vejo, de como eu a sinto. Como eu vejo e como eu sinto a realidade, para mim, é dessa forma, não é diferente disso. Esquecer-se por uns momentos e permitir que a mente permaneça tranquila é a mais verdadeira prática do caminho. Isso pode ser chamado do despertar da mente Bodhi, mente que procura o caminho. O eu é responsável por 62 opiniões pessoais. Assim, quando começarem a surgir muitas opiniões próprias, apenas faça-as tranquilamente e as observe aparecendo e desaparecendo também. Porque o que acontece? Quando vem um pensamento, quando vem uma emoção, a emoção brota, a emoção surge, se estabelece, a gente pega e passa a ver, sentir tudo a partir desse fluxo emocional ou desses fluxos de pensamentos. É isso que nós chamamos da nossa realidade. Nós não deixamos essas coisas passarem, simplesmente nos apegamos a elas. Mas se a gente simplesmente deixa passar, é mais fácil de ver com clareza. O que dizer da mente, pensamento, compreensão e conhecimento? O que, em última instância, se ao inalar e ao exalar, o que amarra uma vida? O que é tudo isso, afinal de contas? Nenhuma parte é o eu. Como ficar apegado a qualquer uma delas? Não há nada a se apegar. Não há nada a rejeitar. Não estou dizendo que nós devemos compactuar com as coisas erradas. Mas tem duas formas de ter as coisas: desejando e repudiando.
uma reflexão para a gente encerrar. Coisa estranha, ele fala para não se apegar ao eu. Isso é muito forte. Tem um sutra que, inclusive, eu já recomendei aqui, a gente já estudou aqui na Casa Templo. Chamado de Anatta Lakkhana Sutta. Anatta Lakkhana Sutta. Na verdade, é o sutra do não eu. Não eu. Anatta Lakkhana Sutta. Nesse ensinamento, o Buda, ele nos leva a refletir o seguinte: minha forma é meu eu? Não, a minha forma não sou eu. Até mesmo porque nossa forma muda, nós não temos o mesmo tamanho de quando nascemos, lógico que não. Nós não pesamos o mesmo peso. Minhas sensações são meu eu? Aquilo que é não pode deixar de ser. Então, o que nós chamamos de eu é, na verdade, um conjunto de coisas flutuantes. Por isso que eu comecei falando que a gente simplesmente fotografa e passa a viver a partir daquelas fotografias. Então, minhas sensações não são o meu eu, mas a gente se confunde como se fosse. Minhas percepções, como eu vejo o mundo. Nós vemos o mundo e entendemos o mundo da mesma forma de quando nascemos, pessoal? De forma alguma. Mas a gente se confunde com essa forma de ver. A gente cristaliza isso. Será que nós somos os nossos conceitos? Isso é bom? Isso é ruim? Olha que Buda maravilhoso, que mandala maravilhosa, que água a 15 graus, como eu gosto de brincar, maravilhosa. Esses conceitos mudam ou não mudam? Eu me lembro que na primeira live que a gente fez nesse período da quarentena, nós fizemos uma reflexão sobre a passagem das coisas. E é muito interessante perceber que nem sempre a gente consegue manter a mesma opinião sempre. Às vezes, o que nós achamos bom agora, poderemos achar ruim depois. Ou o que nós agora achamos ruim, poderemos achar bom. Depende, porque, como diz Bodhidharma, nós somos regidos por condições, causas e condições. Eu sou meu nome? Meu nome civil, por exemplo, Jogli Gidel de Almeida Carvalho. Meu nome de preceitos budistas, Jozen. Meu nome de monge noviço, Zuiko. Eu sou meu nome, mas eu me confundo com eles. Quando eu recebi meu nome de preceito, eu me lembro que quando eu vim para Campina Grande, estava lá na Monja Coen, ela que me deu os preceitos. E aí chegou uma hora lá na viagem que eu disse: e agora? Eu vou colocar o que no quadro, que eu sou professor? Vou colocar o que nome no quadro? Jogli ou Josen? Que crise! Mas a gente se identifica com com o nosso nome. Se tiver 100 Marias aqui, no meio de 500 pessoas, se eu chamar Maria, muito possivelmente as 500 irão olhar. Tirando tudo, pessoal, o que é que sobra?
tirando toda a caste que nós temos, o que é que sobra? Nós devemos nos dedicar àquilo que vai além de vida, morte. Agora, há uma coisinha que continua. Quando nós conseguimos marcar a nossa mente de maneira mais profunda, de maneira intencional ou não, essas coisas continuam. O que você tem marcado? Qual o grau de profundidade as coisas estão marcadas lá no íntimo da sua consciência armazenadora? Nós estamos falando de nome, de cultura, de comida, mas aquilo que está lá dentro, marcado, grafado. Para melhorar o exemplo, podemos comparar tipo a um trauma. Um trauma negativo ou positivo. Aquilo que realmente marcou. O que foi que você marcou que realmente importa? Uma pergunta. Um segredo em forma de pergunta. Por que será que as tradições religiosas atravessam o tempo e o espaço e algumas configurações não mudam? Por quê? Então, existe um período grande da nossa vida que nós não nos dedicamos a essa mochila que vai além da vida-morte. Eu costumo dizer para as pessoas que praticam aqui o seguinte: que possamos morrer, no mínimo, na condição, pelo menos parecida na condição daquela que nascemos. Morrer, pelo menos, na condição parecida de que nascemos. Então, infelizmente, às vezes existe um tempo da nossa vida que a gente não se dedicou muito bem a essa outra bagagem que vai além de tempo, espaço. Continuando. A pessoa que vive em delusão se apega a todas as coisas. A pessoa iluminada se liberta de qualquer tipo de apego, inclusive do apego pela iluminação. Tentar medir a ilusão do eu. Não há um eu. Apegar-se às aparências mundanas, apegar-se às coisas que surgem, onde não há surgimento de nada, é negligenciar a prática do caminho por não conseguir cortar as amarras do mundo. Você se afasta do verdadeiro ensinamento e corre atrás daquilo que é falso. Você se atreve a dizer que não está agindo de maneira equivocada? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado. Gilson, por que a maioria das tradições religiosas estão atreladas ao material?
Atreladas em qual sentido? Pode ligar o microfone também, Gil, se você preferir. Acho que fica mais claro para José. Porque esse atrelado eu preciso saber qual outro conteúdo que tem essa palavra atrelado. Porque, por exemplo, algumas tradições, elas estão atreladas às coisas materiais no sentido de chamar fiéis para uma vida próspera. Inclusive, algumas até confundem bênçãos com bens materiais. Se você tem, se você é próspero, você é um merecedor. Se você não tem, você deve estar pagando um karma aí, ou você precisa crer mais, acreditar mais. Eu preciso saber o que é que tem por trás dessa palavra. No sentido de não enfatizar, é pelo nível muito possivelmente não da tradição religiosa em si, mas pode ser muito possivelmente pelaquela pessoa que coloca o ensinamento. Porque a pessoa que coloca o ensinamento, ela pode simplesmente ter aquela percepção e passar isso para as pessoas. Jesus disse muito bem: dê a César o que é de César. Deixe isso aí e venha comigo. Buda deixou, Siddhartha Gautama, antes de se tornar o Buda, deixou lá o seu palácio, o seu bem-estar. Então, muitas vezes, as tradições religiosas, elas chamam a atenção das pessoas, oferecendo uma certa prosperidade material. Ou então, porque aquela pessoa que está passando aqueles ensinamentos da religião não a entendeu. E ainda tem alguns que, às vezes, promete: venha para cá que você tem prosperidade. Não há nada de errado com a prosperidade. A prosperidade é excelente. Eu costumo falar sempre de um exemplo que eu passei aqui em casa, já faz um tempinho já, uns 5 anos possivelmente, que é o exemplo do travesseiro. Minha esposa e minha filha estavam com os travesseirozinhos ruinzinhos e resolveram sair de casa e ir ao supermercado comprar travesseiros novos. Chegaram, fizeram a maior festa, travesseirinho aqui, me deram usado. Foi muito bom o usado. Mas se elas não tivessem aquele momento de prosperidade, eu também não teria o meu. Eu quero acabar com uma frase de um amigo meu, católico, que ele inclusive já veio aqui. O nome dele é Edgley. Ele dá aula comigo em escola e quando ele esteve aqui, ele disse uma coisa assim: aqueles que colocam um adesivo, às vezes, no carro, dizendo foi Deus que me deu, ofende aqueles que não têm e desejam ter.